Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do empréstimo consignado do Lula, que olha só, flopou completamente, hein? Deu errado o negócio e olha, pode ser que isso acabe respingando. O Lula esperava que esse empréstimo consignado ajudasse na popularidade dele e não é isso que está acontecendo. Quais são os problemas que estão acontecendo? Primeiro que a taxa de juros está alta pra caramba. Está um pouco menor do que o crédito direto, né, ao consumidor, mas não está muito menor não, né? E o motivo disso é justamente porque os bancos estão com medo. É aquilo que eu falei para vocês. Existe uma diferença entre o consignado para funcionário público e consignado para CLT. O consignado para funcionário público, o funcionário público não perde emprego, meu amigo. O funcionário público tem estabilidade, o funcionário público... o pessoal sabe que não tem risco, né? O SLT é outra história completamente diferente. Os bancos estão com medo. No final das contas, só 0,2%, ou seja, 0,002 é que estão fechando o negócio no final das contas em relação ao regime, à quantidade de contratos solicitados. Vamos entender esse assunto aqui porque, olha, eu acho que o pior ainda vem por aí, tá? Eu vou falar de 3 problemas nesse programa do Lula aqui do empréstimo consignado, e esse problema aqui é só o primeiro, que é o mais simplesinho no final das contas e que menos problema vai gerar. Essa notícia foi sugerida por Ciro Impressor, Ninfeta Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse negócio do empréstimo consignado é a tentativa do Lula de gerar mais um voo de galinha na economia brasileira, né? Ele quer injetar dinheiro na economia brasileira, quer fazer com que o pessoal saia comprando geladeira, televisão, não sei o que lá, como aconteceu lá em 2002, 2003 e coisa e tal, 2003, 2004, na verdade, né? Os primeiros anos do governo Lula 1. Só que é aquilo que eu já expliquei para vocês, o voo de galinha, até para o voo de galinha acontecer, você tem que ter fator externo, não pode ser só o governo dando dinheiro no final das contas. E esse caso do FGTS aqui é uma temeridade enorme, né? Então, que problemas estão acontecendo nesse sistema? A coisa flopou, poucos processos, poucos empréstimos estão saindo no final das contas, e um dos motivos é esse daqui, ó, trabalhadores relatam juros abusivos no empréstimo ao Lula. Taxa de referência chega a 5,5%. Pô, isso é juros de CDC, pô. Que diferença tem isso daqui da pessoa ir lá no CDC pegar dinheiro emprestado no banco, né? Denuncia alguns cidadãos que está chegando nisso daqui. Ó. O serviço permite que trabalhadores acessem empréstimos através do seu fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS. Então é dado o FGTS como garantia do empréstimo, então o risco que o banco que empresta tem é relativamente pequeno. Mas é o que eu falo para vocês, com a CLT, a quantidade de insegurança jurídica que existe em todo o contrato trabalhista brasileiro torna a situação toda uma merda. Por quê? Porque o trabalhador pode ser demitido por justa causa, o trabalhador pode ser demitido por motivos que não permitam ele sacar o FGTS, tem um monte de coisa que pode acontecer que torna o risco desse tipo de empréstimo muito grande. E aí você tem o outro problema que é relacionado a isso. Aqui. Olha só, eles falam aqui que a maior parte é em torno de 3% a taxa ao mês. Já é uma taxa altíssima, 3% ao mês é uma taxa absurdamente alta. Olha só, eu digo para você, muito agiota por aí não chega em 3% ao mês na taxa de empréstimo, tá? Você consegue com muito agiota por aí uma taxa melhorzinha do que essa taxa do governo aí, né? Então, mas como a gente falou, chegou até 5% ao mês, o que equivale a 90% ao ano, dobra o valor do empréstimo em meramente um ano de empréstimo, né? Então, assim, aqui, ó, o que ele está colocando aqui, ó, relata o valor de 10 mil reais pego emprestado, com um reembolso total de 19 mil reais, ou seja, uma taxa de 3,4%, uma taxa absurdamente alta, né? O mesmo problema está acontecendo por outro lado aqui, ó. A demanda é gigante, um monte de gente quer pegar o empréstimo, mesmo com juros altos, mas só 0,2% dos pedidos são atendidos. Então, olha só como é que está flopando a coisa, está flopando do lado do banco. Porque o banco está ficando cabreiro de aceitar esse empréstimo. Aquilo que eu falo para vocês, CLT, não tem nada de positivo no CLT para o trabalhador, só tem merda na CLT. E a insegurança jurídica em cima da CLT é monstra. E aí o que os grandes bancos estão olhando? Falam,
isso vai dar merda, eu não vou aceitar esse troço não. Então os grandes bancos, os bancões mesmo, Itaú, Bradesco, não estão aceitando a parada não. O que está pegando são bancos pequenininhos, que já são especializados em emprestar para pessoas, e mesmo esses bancos estão pegando só uma parcela pequenininha dos contratos. Então o que está acontecendo? Duas coisas. Primeira coisa, o governo empolgou pra caramba porque teve um número enorme de simulações de contrato. Não porque teve 4 quatrilhões de simulação de contrato, não sei o que lá, porque para pensar, mesmo que você queira mesmo fazer um empréstimo, é natural que você vai simular várias vezes antes. Ah, se eu pegar 5 mil reais, quanto é que eu vou pagar? Se eu pegar 6 mil reais, quanto é que eu vou pagar? Então, assim, simulação não quer dizer absolutamente... Tem muita gente que foi de curioso. Ah, deixa eu ver aqui como é que é para ver como é que é a simulação. Então, assim, esse número de simulações que o governo estava comemorando, não, sucesso absoluto, não sei quantos quadrilhões de simulações de empréstimo, isso não quer dizer nada. Porque simulação, como eu falei, o cara vai lá para testar, para ver como é que é. E mesmo que o cara vá para realmente pegar emprestado, ele vai fazer inúmeras simulações até chegar numa que ele acha assim, ah não, isso aqui agora eu acho que dá para pedir. Mas aí que está o problema. Quando o cara faz as simulações todas, chegou a essa conclusão, que não, vou pedir o empréstimo. Aí o que acontece? O banco fala não. É o que está acontecendo. Só 0,2% dos casos estão sendo atendidos. Então este é o grande problema aqui. Os dados do Ministério do Trabalho mostram que apenas 0,2% das solicitações feitas viram operação de crédito. Então olha só, a gente não está falando de simulação. Simulação não quer dizer nada, é um número totalmente aleatório que não serve para nada. Agora, dos pedidos feitos, porque a pessoa fez a simulação, chegou lá, não, beleza, aceito essa taxa de juros, quero contratar um empréstimo, clicou ali e o banco negou. O banco não aceitou. Só 0,2% estão aceitando. Ou seja, os bancos estão com medo. Os bancos estão com uma série de questões. Olha só. Todo esse volume de pedidos de crédito foram concluídos apenas 11.032. Então ele fala aqui o número de pedidos, aqui, 4,5 milhões de propostas de crédito. Então, de trabalhadores que chegaram lá e falaram, fizeram as simulações. Simulações não interessam, o número de simulações não interessa. Fizeram agora eu quero contratar, quero pedir um empréstimo. Pum, cliquei OK. Só 11 mil fecharam no final das contas. O número equivale a 0,2% das solicitações. Impera o receio com a operacionalização desse crédito, resume um executivo do sistema financeiro que passou o fim de semana acompanhando os dados da Dataprev. Ou seja, os bancos estão com medo. Essa coisa toda foi feita às pressas para tentar salvar a imagem do Lula. E olha só, está arriscado piorar a imagem do Lula, porque o trabalhador fica puto. Porra, peraí, cadê o empréstimo? Eu pedi, não fechou, cadê o negócio? Aqui, ó, um dos problemas que chama a atenção dos bancos é o cálculo da margem consignável. O que é isso? Quando você faz o empréstimo consignado, você pode comprometer até uma certa porcentagem da sua renda. É óbvio, né? Senão você vai fazer um empréstimo com 100% da sua renda, você não tem como pagar. Pô, como é que você vai viver depois? Né? Você tem que ter uma margem máxima ali que você pode consignar. Que eles estão dizendo aqui, ó, que a regra desse empréstimo do Lula prevê que trabalhadores poderão comprometer até 35% do salário bruto. Só que salário bruto, meu amigo, você já tem outros descontos. Já tem desconto de INSS, já tem desconto de imposto de renda, já tem desconto de um monte de outras coisas, já tem desconto de outros empréstimos anteriores que são descontados em salário. Tem várias empresas que oferecem isso para os funcionários, empréstimos descontados em salário. Então já tem uma série de outras coisas, além, né, do salário. Então, você botar 35% do seu salário bruto, é uma margem muito grande. O pessoal do banco está ficando preocupado, porque eles sabem que isso vai dar merda. E quando der merda, o que vai acontecer? O que a justiça vai dizer? Ah, não, o banco pode perder dinheiro. O trabalhador, tadinho do trabalhador, o trabalhador não pode perder dinheiro, senão ele vai passar fome. Ou seja, o banco vai se fuder nessa história. Aí o que está acontecendo? Os bancos estão, acho que eu não vou fechar esse empréstimo, não vou aceitar essa porra, não. Ou então está jogando juros lá em cima, porque, de novo, é o que o pessoal faz, né? Se o risco ficou grande, tudo bem, eu até empresto dinheiro, mas eu quero um juros alto, eu quero ganhar bem. Os juros é o pagamento pelo risco que você corre, né? É o pagamento pelo tempo que você vai ter até ter o dinheiro de volta e pelo risco que você corre de não receber esse dinheiro de volta. Porque toda vez que você empresta dinheiro, tem um risco diferente de zero, pode ser maior, pode ser menor, mas nunca é zero, de você receber esse dinheiro de volta. E é o que eu falo para vocês, é diferente do caso do funcionário público. Por que o consignado funciona tão bem com o funcionário público? O funcionário público não tem como ser demitido, pô. O cara não vai perder o emprego dele. Pode ser que ele leve 200 anos para pagar a sua dívida, mas ele vai estar lá, ele vai estar recebendo o salário dele, né?
E na CLT não é assim. E na CLT tem mais essa complicação enorme, que tem um monte de empresas com um monte de contratos diferentes, com um monte de situações que você não sabe. Você está comprando uma insegurança jurídica enorme. E os bancos sabem que se essa bomba explodir, vai explodir na mão dos bancos. Porque o pessoal vai entrar na justiça, a Justiça do Trabalho vai falar, não, tadinho do trabalhador, ele não sabia o que estava fazendo quando ele comprometeu a renda dele, tadinho dele, o banco que pague. A empresa vai entrar na justiça também, não, o trabalhador não sabia, a empresa também não sabia, o banco que pague. Ou seja, o banco sabe que ele vai se ferrar nessa história. Então, os bancos simplesmente não estão fechando os contratos. E aí, ou seja, aí que tá flopando a parada, aí que tá sendo ruim para a imagem do Lula, porque o cara vai lá, ele simula, ele acha legal, quero contratar. Não fechou, não fechou o contrato. E aí, porra, meio que foda, né? Que chato esse tipo de coisa, né? O empréstimo do Lula tá dando merda. É o que o pessoal tá falando aqui, tá todo mundo reclamando disso daqui. Na dúvida, ninguém tá emprestando. Pô, nego não é otário, né, meu amigo? Grandes bancos privados tradicionais, instituições financeiras digitais de grande porte têm preferido ficar de fora até que haja uma maior confiança no funcionamento da operação, né? É o que diz o pessoal. O empréstimo do Lula tem um outro problema. Então esse é o primeiro problema. O primeiro problema é, ninguém está acreditando muito nessa história, tá todo mundo com medo. Aliás, esse é o grande problema do governo Lula, né? O governo Lula é um governo que não transmite segurança. Ninguém confia no Lula, na verdade. É um pinguço corrupto. A gente sabe que vai dar errado. Né? Não sabe quando, mas que vai dar errado, vai dar errado. Mas aí que tá, ninguém tem confiança, isso é um problema. O outro problema é o absurdo do empréstimo em si, que eu já falei para vocês, né? Ou seja, é o seu dinheiro do FGTS que tá lá parado, que você poderia sacar, o governo podia dar esse dinheiro para você, aliás, dava no empréstimo, no saque aniversário, né? Agora o Lula não quer mais te dar o dinheiro seu que tá parado lá e quer que você pegue um dinheiro emprestado com um banco dando aquele dinheiro em garantia, né? Olha o absurdo que é isso. Supostamente o FGTS, a desculpa pro FGTS, que deixa eu lembrar vocês, foi inventado pelos milico de merda de 64, tá? Esse negócio de FGTS não foi a esquerda que inventou, não. Foi os milico de merda que vocês ficam defendendo. É porque o golpe de 64, que maravilha. Não, os milico foram tudo de esquerda, tudo uma merda de milico que inventou o FGTS. Porque o povo brasileiro não sabe guardar dinheiro. Que nós do governo sabemos guardar dinheiro. Como é que pode nego cair nessa história, cara? Como é que tem que ser retardado mental 3 vezes, cara? Tem que ser muito burro pra cair nesse papo de que o povo não sabe guardar dinheiro, então nós aqui do governo, uma cambada de ladrão, o governo é um monte de ladrão, nós vamos guardar dinheiro para o povo. Aí inventaram a porcaria do FGTS, né? Que você fica guardado, seu dinheiro fica preso, seu dinheiro até você ser demitido lá na frente, né? E aí, cai nessas merdas. Por que o Lula quer esse empréstimo ao invés de entregar o seu dinheiro? Porque esse dinheiro que fica no FGTS é usado para financiamento de imóvel, para Minha Casa Minha Vida, entendeu? O Lula quer pegar o seu dinheiro para fazer ação publicitária dele, do Minha Casa Minha Vida, e quer que você se foda pagando empréstimo no banco. É um absurdo completo isso daí. Esse quadro aqui do Joaquim Teixeira falando aqui, ó, pobre pegando empréstimo do governo Lula. Tá precisando... O empréstimo do Lula, né? Empréstimo do Lula que é o nome do negócio, né? Tá precisando de quanto, companheiro? Peraí, mas essa carteira aí é minha, né? É exatamente isso que tá acontecendo. E ainda tá cobrando juros em cima do seu dinheiro, meu amigo. É foda isso. Então são os dois problemas que tem. Tem um terceiro problema aqui, que é a ilegalidade, né? A Glaze falou que era para pegar o empréstimo do Lula. Aí feriu o princípio da impessoalidade. A gente explicou isso, né? O artigo 37 da Constituição. O governo não pode botar nome. Quando o prefeito da sua cidade inaugura uma ponte, ele não pode botar lá ponte construída pelo prefeito fulano de tal. Não pode. Isso é o princípio da impessoalidade. A Glaze falou empréstimo do Lula, né? Depois o Novo acionou o TCU, a ministra apagou o post, tirou fora, fingiu que não aconteceu e coisa e tal. Mas aconteceu, né? Ela podia ser caçada por isso daí. Isso é uma violação legal, né? Enfim, então, isso aqui é o terceiro problema dessa história. Mas, de novo, o grande problema que vai vir mais à frente é o que eu falei para vocês. Não é nenhum desses três. Esses três são problemas agora, estão acontecendo agora. Primeiro, tá flopando. Os bancos não estão querendo apostar porque esse negócio está tudo muito frágil. Os bancos estão vendo que vão se ferrar, as pessoas estão entusiasmadas de pegar dinheiro e não conseguem porque flopou, né? A questão do absurdo da coisa em si de ser um empréstimo do seu dinheiro. E a questão da Glaze tá fazendo merda. Mas esses três problemas são os menores. Por quê? O problema maior vai ser o que vai vir lá na frente, vai ser o tiro no pé do trabalhador, que é o que eu falo para vocês. Aconteceu até com consignado de funcionário público. Muito funcionário público se fudeu, porque pegou um monte de dinheiro emprestado, aí começou a se apertar. Porque pega o dinheiro emprestado, né? Então pega uma grana agora,
torra essa grana imediatamente, e aí tem que ficar pagando lá 35% do salário durante um tempo enorme. E aí a pessoa fica fodida, porque já estava com salário baixo, o salário já não era essas coisas todas. Na iniciativa privada, os salários são mais baixos ainda, tirando 35% para pagar os empréstimos do agiota, o cara fica fodido, o cara começa a não ter dinheiro para porcaria nenhuma, ou seja, começa a dar problema lá na frente, por conta da falta de educação financeira do povo, né? Eles estão lembrando aqui a questão da migração de dívida. Parece que em abril eles vão abrir a possibilidade de migração de dívida. Se você já tem um crédito direto ao consumidor, hoje você vai poder migrar esse crédito para o consignado da CLT. Então você vai ter uma baixa de juros, diminui a sua parcela. Mas só a partir de abril que vai ter isso, né? Mas é mais do que isso, né? O problema todo aqui é a educação financeira do brasileiro. No final das contas, o pessoal vai gastar. Agora, é o que eu falo para vocês. Quando eu disse que esse negócio que o brasileiro não sabe guardar dinheiro e coisa e tal. O brasileiro não sabe mesmo. O erro dessa história é você achar que o governo vai guardar dinheiro para o trabalhador. Não, o governo vai roubar o dinheiro do trabalhador. Não vai guardar dinheiro para ninguém. O governo é muito pior que o brasileiro. Aliás, até porque o governo brasileiro é composto de brasileiros. Entendeu? Então, se o brasileiro não consegue ter essa ideia de guardar dinheiro, imagina você juntar um monte de brasileiro e achar que esse monte de brasileiro, que é o governo, vai ter a ideia, vai conseguir guardar dinheiro. Não vai, porra, é a merda que tem o FGTS. Então, isso daqui vai dar a merda que deu no consignado para servidor público também lá atrás, vai dar nisso daí. O ponto, no final das contas, é isso. O programa do Lula, que era para melhorar a imagem dele, já está piorando a imagem dele agora, e vai piorar mais adiante quando começar a dar merda esses contratos lá na frente, todo mundo entrando na justiça. Vai ser uma festa, meu amigo. Vai queimar a imagem do Lula bem certinho na eleição de 2026. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.